Abalado, não tem abalar nada, tem que ter raiva. O time tem que ter raiva de fazer o que fez, pô. Não tem nada de abalar nada, absolutamente. Não tem a mínima chance de abalar ninguém. O torcedor tem que vaiar mesmo e tá tudo bem. E o Lucas tem que saber absorver e vai contar com o nosso apoio aqui dentro. E ele é um menino forte e vai saber lidar bem com isso. Isso é uma coisa natural do ser humano, mas assim, os seres humanos que eles se diferenciam é quem não cai nisso, não se acomoda. Então, uma certa acomodação que levou uma certa apatia, que todo mundo percebeu e que levou os 3-0 do Palmeiras no primeiro tempo. Fala, jogador! Rapaz, que foi isso, hein? Diniz não poupou críticas ao time e deixou claro que a derrota não pode ser um motivo de desânimo. Os grandes não se acomodam, ele afirmou com firmeza. Mas o que ele quis dizer com isso? Será que o Vasco, após uma sequência de boas partidas, se acomodou e não entrou em campo com a intensidade necessária? Segundo o técnico, o time entrou no primeiro tempo completamente desligado e por isso foi punido com 3 gols de um Palmeiras muito eficiente. A grande crítica foi a apatia do time, um erro que Diniz acredita que pode ser corrigido com raiva e trabalho. Ele também revelou que o comportamento do time no segundo tempo foi um sinal positivo, mas ele sabe que a recuperação precisa ser mais rápida. Abalado, não tem abalar nada, tem que ter raiva. O time tem que ter raiva de fazer o que fez, pô. Não tem nada de abalar nada, absolutamente. Não tem a mínima chance de abalar ninguém. Eu acho que os jogadores já responderam de uma maneira positiva no segundo tempo. E tem que ter raiva e aprender a não fazer. Não se contentar porque fez partidas boas. A gente estava numa sequência de 7 jogos jogando bem. Agora, uma das partes mais polêmicas, durante o jogo, Lucas Oliveira foi vaiado pela torcida, eu acho que com razão, né? E a situação poderia ser ainda mais delicada. Mas Fernando Diniz, de forma surpreendente, saiu em defesa do zagueiro. O torcedor tem que vaiar mesmo. Ele disse sem hesitar. Para Diniz, a pressão da torcida é algo normal, mas ele acredita que Lucas tem condições de lidar com isso, já que tem um perfil forte e maduro. Ele ainda destacou que o jogador já havia feito boas atuações em jogos anteriores e que merecia a oportunidade de começar como titular. Mas a questão que fica é, será que a defesa de Diniz vai ajudar a resgatar a confiança de Lucas ou a torcida vai continuar pressionando? Como fazer para trabalhar nesse caso específico, porque a gente está falando de um zagueiro que não começava uma partida desde fevereiro, ele volta a ter uma oportunidade como titular e já sai com uma imagem ruim perante o torcedor. Obrigada. Acho que faz parte da vida do jogador. E ele tem que saber absorver, e ele vai saber absorver. Ele foi ganhando essa condição nos treinamentos. Embora ele não tenha começado a partida desde fevereiro, ele jogou praticamente uma partida inteira contra o Flamengo no Maracanã, um jogo muito duro, marcando jogadores extremamente rápidos. No caso, ele ficava praticamente mano a mano com o Bruno Henrique muitas vezes. Tomou cartão amarelo no primeiro tempo e conseguiu fazer um jogo muito bom. As outras partidas que ele entrou durante o jogo, ele foi muito bem e ele merecia a chance de iniciar o jogo. Agora é saber absorver as críticas da torcida e tá tudo certo. O torcedor tem que vaiar mesmo e tá tudo bem. E o Lucas tem que saber absorver e vai contar com o nosso apoio aqui dentro. E ele é um menino forte e vai saber lidar bem com isso. Nas redes sociais já choveu um comentário aí criticando o jogador. E não é para menos, né? Vamos concordar. Isso é uma coisa natural do ser humano, mas assim, os seres humanos que eles se diferenciam é quem não cai nisso, não se acomoda. Então, uma certa acomodação que levou uma certa apatia, que todo mundo percebeu e que levou os 3-0 do Palmeiras no primeiro tempo. Então, uma análise fácil e o time tem que reagir e eu acredito que já começou a reagir e vai reagir mais nos treinamentos e vamos chegar no Vitória e a gente sabe que tem que fazer muito melhor do que a gente fez hoje, principalmente no primeiro tempo. Em um dos trechos mais reveladores da coletiva, Diniz falou abertamente sobre a falta de intensidade no time. Para ele, a apatia que o Vasco mostrou no primeiro tempo é um reflexo de um possível acomodamento. O time vinha de uma boa sequência, mas, segundo o técnico, isso fez com que os jogadores entrassem em campo com menos fome de vitória. Ele, é claro, não se pode se acomodar depois de alguns bons jogos. O problema para Diniz é que o time foi surpreendido pela letalidade do Palmeiras e a pressão defensiva não foi eficaz. Com isso, a vitória do Palmeiras foi justificada pela eficiência do adversário e os erros do Vasco, que não souberam manter o foco. Eu acho que a gente não vira a chave por conta disso do Vitória jogar diferente taticamente. A parte tática é um fator do jogo que
hoje, por exemplo, não foi o que determinou, assim, determinou de fato a apatia, o comportamento que a gente teve. Porque a parte tática, eu não virei a parte tática de cabeça para baixo do primeiro para o segundo tempo. O que mudou foi a atitude. A gente precisa ter a atitude necessária, a vontade de vencer necessária, o respeito necessário com os adversários e principalmente com a gente mesmo, com a nossa torcida. Isso que a gente precisa fazer diferente no ponto vitória. Não é uma questão tática. A questão tática, nesse sentido, é mais simples para resolver. As coisas são mais complexas. A gente precisa entregar mais e eu acredito que vai entregar mais. O time está aprendendo a jogar de acordo com a grandeza do Vasco. Hoje, nos últimos jogos, foi um dia que a gente teve uma queda que a gente precisa retomar rápido e eu espero que a gente retome. A pergunta que fica é: o Vasco vai se recuperar no próximo jogo? Diniz não acredita que o jogo contra o Vitória vai exigir uma mudança tática radical. O técnico está mais preocupado com a atitude dos jogadores. Para ele, o time precisa ter a atitude necessária para respeitar o adversário e a si mesmo. E mais, a chave para a vitória está em melhorar o que foi feito de errado contra o Palmeiras. Então eu acredito que muita coisa. Em outras palavras, a postura do time é o que precisa ser trabalhado de imediato. Muito difícil, né? Depois que aconteceu o jogo. Eu não acho que, obviamente, que podia melhorar um pouco, porque assim, então a gente, como o Barros tem uma característica de marcação maior e o Cuesta um jogador mais viril, mais rápido, podia ser que melhorasse. Mas eu não acredito de maneira alguma que se tivesse jogado os dois jogadores, a gente ia fazer um primeiro tempo muito melhor que a gente fez. Foi uma coisa muito geral. Então, assim, não dá. E para falar disso, assim, o Tietê que jogou o Hugo Moura e o Tietê. O Tietê, no jogo de hoje, ele fez uma partida correta, assim, ele participou, ele não aparece em nenhum momento, errando na marcação e falhando, deixando de estar bem posicionado. Então, se tivesse muito sentido, o Barros faria uma partida ok, como a do Tietê. Os volantes não participaram muito disso, do que aconteceu. Era uma apatia coletiva. Falta de pressão na bola, falta de fechar o centro, falta de cuidar da profundidade. Então é muita coisa para a gente atribuir à ausência do Barros. Isso não invalida que o Barros, de fato, foi marcando posição jogo após jogo. Isso é uma coisa. Mas assim, achar que se o Barros tivesse, a gente teria feito uma partida muito melhor do que fez, eu acho que é exagerado. E você, meu jogador, torcedor vascaíno, o que acha das declarações de Diniz? O time realmente se acomodou ou você acredita que a apatia do primeiro tempo foi um acidente que pode ser corrigido rapidamente? Deixe sua opinião nos comentários abaixo, porque sua visão sobre o que está acontecendo com o Vasco é muito importante pra gente. E não se esqueça de deixar seu like se você está curtindo esse conteúdo e se inscrever para ficar por dentro de tudo sobre o futebol brasileiro. Bom, meu jogador, ficou claro que Fernando Diniz não está nada satisfeito com o que viu em campo. Nem ele, nem a torcida inteira, né? Acredito que ele tem sim que cobrar essa reação imediata. A torcida vai apoiar o time ou vai continuar pressionando, especialmente o Lucas Oliveira? Não deixe de acompanhar o nosso próximo vídeo, onde vamos analisar a preparação do Vasco para o confronto contra o Vitória. E se o time vai conseguir corrigir os erros a tempo. Até lá, continue acompanhando o canal para mais análises e notícias quentinhas sobre o Vasco e o futebol brasileiro. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Tem outros vídeos aí para você assistir. Nos vemos no próximo. Valeu, família. Abraço. Fui.